Eu fico honrado de saber que tem um grupo que se interessa por tradução do grego. Isso, assim, não é tão constante, não é algo que a gente encontra em todos os lugares, e mesmo em lugares em que ensinam a língua grega, muitos fazem porque faz parte do currículo, mas não exatamente porque tem interesse, né, específico na língua. Então, ter um grupo que interessa-se por isso de uma maneira mais específica e eu poder participar e de alguma maneira apresentar o meu método de trabalho é para mim bem honroso e acolhedor. Então, eu vou sim, vou projetar e a minha proposta, bom, eu vou comentar isso ao longo da apresentação, do que eu pretendo fazer, né? Então, eu vou projetar aqui a minha tela. Então, a minha proposta foi justamente trabalhar com vocês a Epístola de Paulo aos Efésios, e logo eu explico por que aos Efésios está entre parênteses, e uma proposta de tradução linear, que acho que é isso que nós tínhamos pensado em trazer para vocês. Então, a minha primeira ideia, né, eu vou descer aqui o slide para explicar algumas coisas. Então, eu vou partir do texto do Nestlé Aland, né, para poder ser a minha base, né, eu tirei do The Greek New Testament, que é uma edição online, não digo online, mas em virtual, né, não é em papel, e de lá que eu tirei esse texto base, né, da 27ª edição. Então, essa vai ser a minha base. A minha base é uma gramática, a gramática que o próprio Murástico não gostava, que chamava de gramática, eu chamo de gramática apenas porque é aquilo que todo mundo costuma falar. Mas, de fato, a obra do Murástico não é uma gramática, é um estudo aprofundado da língua grega, de modo que a palavra gramática é muito pobre para poder justamente nomear o trabalho que o Murástico fez, morto recentemente. E, infelizmente, foi um grande amigo meu, foi meu professor durante a graduação, grande parte da graduação, foi meu orientador de mestrado, orientador no sentido não online, mas offline, no sentido de que eu tinha um orientador online, né, que é aquele que me recebia, muito competente também, que é o professor Seabra, professor de grego, de latim, lá da Universidade de São Paulo, e o professor Henrique era aquele que, atrás das cortinas, fazia um trabalho enorme de orientação também, embora seu nome não aparecesse oficialmente. E foi meu co-orientador de doutorado. Tanto o mestrado quanto o doutorado foi o professor Murástico que fez os encaminhamentos e que me apresentou tanto ao professor Seabra quanto à professora Lineide. O Seabra era o professor do mestrado, né, como meu tutor, e a Lineide, minha professora orientadora do doutorado, sendo que aí o professor Murástico apareceu como co-orientador. Então, a obra dele está na 3ª edição, certamente não havia e não há previsão de reedição. A 3ª edição passou por diversas correções, né? Então, vale a pena, se alguém for encontrá-la, procurar a 3ª edição. Eu uso como dicionários para consulta com uma certa frequência, tanto o dicionário do Bailly, que é o Dictionnaire Grec-Français, que atualmente os franceses são fantásticos, eles fazem trabalhos enormes e disponibilizam gratuitamente. Diferente do mundo capitalista, né, em que você atualmente, eles cobram até artigos, você entra nos sites, aqui no Brasil, as revistas os periódicos são gratuitos, você baixa os artigos constantemente, e na França também, revistas de qualidade, de teores, assim, fantásticos, todos gratuitamente, mas você vai para os Estados Unidos, você procura coisa na Inglaterra, é tudo pago, então, totalmente diferente, né, desse mundo capitalista, que também domina o mundo acadêmico, disponibilizaram o Dictionnaire Grec-Français, que na minha época, quando eu estudei, né, fiz a graduação,
era tudo no papel, né? Então, é uma dificuldade enorme, porque as importações eram difíceis, eram caras. Hoje o mundo está mais globalizado, então a coisa fica mais rápida. Aí você compra hoje no Amazon, né? E vem com tranquilidade. Antigamente você tinha que contactar uma, uma empresa transportadora para você ir lá. Meu primeiro dicionário em inglês, que é o Liddell Scott, para eu comprar esse dicionário, eu tive que ir a uma empresa transportadora, que eu não sei como eu achei isso, bom, não sei onde eu procurei, achei. Fui lá, fiz a encomenda, paguei, demorava não sei quanto tempo para chegar, era um caos. Hoje você compra pelo Amazon, né? E chega com tranquilidade, já fiz muitas compras por lá. Mas esse Bahia também estava, eu comprei posteriormente, né? Mas agora está todo digitalizado. E digitalizado de uma forma fantástica. Quer dizer, não é apenas digitalizado em PDF, ele se transformou num app. Então, é assim uma coisa monstruosa de acesso fácil. Então, está todo aqui, você coloca, por exemplo, lá, vamos pensar em agape, por exemplo, para nem colocar acento, ele te acha as palavras, você entra, né? Você tem toda a forma do nominativo e as traduções possíveis e as citações, né, de onde estão, algumas pelo menos, né, de onde a gente pode encontrar a palavra. Então, aqui é um exemplo do Bahia, né, que hoje está disponível para a gente, aberto totalmente, gratuitamente, para todo mundo acessar. E mudou a tela de vocês, agora está no TLG, no Thesaurus Língua Hebraica, que também é outro, esse aqui só que é o inglês, né, o Liddell Scott, e outros dicionários que também estão todos aqui no Stephanus TLG, gratuitamente. Existe a versão paga aqui no Text Search, e procura aqui no lema, você põe a forma que você quiser, né? Tá certo que a forma paga deve ser muito mais completa, mas vamos supor que você queira saber uma palavra, sei lá, do tipo, vou copiar uma aqui, só para vocês verem, né? Então, eu ponho aqui, nesse espaço, ponho lá a palavra, do goal, e aí ela apresenta nos textos possíveis, aqui as variantes, né, possíveis dessa raiz verbal. Geralmente, eu tiro a seleção e procuro a forma exata. Então, por exemplo, eironto, que eu vou achar aqui, ó, 31. Eironto, tem 46 ocorrências nessa versão limitada, né? Eu venho aqui, do Go, aparecem onde estão, nos textos, tal, eu clico na palavra e eu encontro aqui a morfologia. Então, é um verbo no imperfeito, no indicativo, na voz médio-passiva, terceira pessoa do plural. Então, e aqui você tem o acesso aos dicionários do Liddell Scott, né, o Liddell Scott menor, você tem outros dicionários aqui para baixo que a gente pode consultar para encontrar o significado da palavra. Infelizmente, nós não temos nada em português online, dessa maneira. Temos em inglês, temos em francês, como vocês estão vendo, alguma coisa em espanhol, mas esses dois são os maiores, são as maiores ferramentas e são as que eu uso com muita frequência, né? Antigamente era tudo na unha, então na unha é tudo mais complicado, né? Acho que talvez a gente aprendesse até mais, não sei. Então lá, o primeiro é do Bahia, então vocês coloquem assim, ó, Bahia com 2 L's, .app, e pronto, você pode baixar no celular, lá, naquele sistema que baixa o programa, vocês entram lá e baixam esse programa e perfeito, não precisa fazer cadastro, nada. Então, é o bahia.app. Só colocar isso na internet e já entra. E lá no celular, vocês colocam lá onde tem para baixar os programas. E o outro, vocês podem colocar TLG, né? Ou Stephanus.tlg. Ou, se não lembrar, põe TLG, basicamente vai encontrar o site. Tá? Então, de início, são essas duas ferramentas que vão nortear aí bastante o meu trabalho durante todos os trabalhos que tenho feito. Claro, tem outros dicionários que eu consulto também, mas esses são os de base, né?
Então, eu uso esses, né? Que é o Liddell Scott e o Jones, que estão, esse que eu acabei de falar, que está aqui o endereço, né? Tem o Bahia Anatola, que também está aqui o endereço, e eu uso bastante o Dictionnaire étymologique de la langue grecque, que é do Chantraine, que também é um bom dicionário. Esse aqui não tem disponível, assim, como em forma de app, mas vocês encontram, se não me engano, em alguns sites que tem o PDF disso aqui. Eu comprei já há muitos anos, uso bastante. Eu assim, sou daqueles que gostam do cheiro do papel, que gosto de virar a página, né, de escrever algumas coisas à margem do texto. Então, gosto de ter o livro, né? Também, deixa eu ver aqui. Sim, e em português, como eu disse para vocês, não conheço nada disponível, né? Exceto, quer dizer, não tem nada disponível online, né? Mas tem esse dicionário feito por um conjunto de pessoas que coordenaram a produção dele, né? Que é o Dicionário Grego-Português, que é da Atelier, de 2006, de 5 volumes. Há algum tempo, acho que há um ano mais ou menos, eu conversei com eles estavam para fazer uma edição em um volume só. Eu falei para eles, façam um volume só, que não dá para o aluno ficar carregando 5 volumes para ir para a escola, né? Para o curso, isso aí é um pouco improdutivo. Se no começo vocês publicaram livro a livro para ganhar dinheiro, porque essa é a ideia, né? Agora, acho que já está na hora de um livro único, né? Então, eles disseram que iam fazer, mas não tinha ainda previsão, bom, aquela coisa de editora que a gente conhece, né? Então, esses são os textos que eu tenho trabalhado, tenho usado como base. Para a nossa tradução aqui, eu fiz alguns símbolos que eu uso durante a tradução, até para mim mesmo, para saber em que pé eu estou dentro das opções que eu tenho feito, né? Então, eu coloco parênteses naquilo que é uma opção de tradução, eu coloco as chaves, né, os colchetes, para justamente mostrar o texto que está omitido em alguns manuscritos. Geralmente, lá na fonte, esse símbolo também aparece, é o mesmo que tem lá, então eu uso o mesmo, então eu sei que e nem todos os textos aparecem aquelas palavras ou expressões, né? E uso também as chaves como um termos subentendidos que eu acredito serem possíveis ou serem reais, mas não estão no texto, mas são termos subentendidos ali, ou para mostrar alguma adaptação linguística que eu fiz para a língua portuguesa por alguma necessidade, né? Então, eu uso esses 3 símbolos para poder facilitar a leitura da tradução. A minha metodologia, eu procuro sempre manter as características originais de estilo e de gramática. Geralmente, as minhas traduções não são tão comerciais, no sentido de que eu as faço objetivando algum estudo, alguma análise, procurando encontrar a tradução mais próxima do sentido que o texto traz. Então, às vezes, a tradução, eu tenho alguns caminhos. Então, por exemplo, eu identifico, no caso do texto que vamos trabalhar, eu isolando o versículo a versículo, né, eu identifico a morfologia dos termos nominais, dos termos verbais e das partículas que aparecem lá, procurando observar, quando possível e necessário, as relações que elas mantêm entre si e as possíveis significações. Também dou bastante destaque a algo que é muitas vezes abandonado nos estudos e nas traduções, é a questão do uso do aspecto verbal, né? E as implicações que os modos e as formas verbais dos verbos possuem dentro da tradução, dentro do texto, né? E como a língua grega é uma língua sintética, geralmente eu sou levado a usar algumas perífrases para tentar justamente dar conta dessas noções
dessas noções nominais. Quando eu falo de formas nominais, estou falando aqui formas nominais dos verbos, seria o particípio infinitivo, né? Considerando os aspectos em que os modos e as formas nominais podem estar, eu sou, às vezes, levado a usar algumas perífrases. Adoto, como já falei, a obra do Murástico, e, por fim, né, eu sempre tenho consciência de que a tradução ela nunca é plena e a sua condição é sempre de inacabamento. Então, isso significa que uma tradução nunca é total, nunca dá conta de todos os sentidos possíveis, ou de, pelo menos, de todas as formas possíveis de se traduzir determinada palavra ou determinada forma. Aquela que eu fizer hoje pode ser que, em outro momento, ou em outro contexto, ela possa receber uma ênfase diferente, sobretudo dependendo do que se busca. Então, eu reconheço que a tradução, seja ela qual for, minha ou de qualquer outra pessoa, uma tradução nunca ela é plena, ela tem uma condição sempre de inacabamento. Então, faz parte da minha metodologia de trabalho saber isso, para não cair no desespero de dizer tudo, ou querer dizer tudo, né? Ou querer ser amplo demais e, às vezes, complica o trabalho. Então, para isso, aplicando, então, isso, né, que eu acabei de falar, a minha ideia inicial é a seguinte, eu trabalhar, eu vou mostrar como é que eu trabalho. Se houver a necessidade, interesse, pode me interromper. Por que digo isso? Porque, às vezes, não dará tempo de nós olharmos o capítulo todo, mas vamos fazer até onde pudermos, né? Dentro do tempo possível. Perfeito. Eu não vou ficar lendo aqui a morfologia que eu fiz. Eu só estou mostrando a morfologia que eu fiz, porque ler morfologia você tem que ter, né, para ouvir, é quase uma rede, né? Você deita e dorme, né? Então, você vai dormindo com aquela leitura da morfologia, daqui a pouco você não sabe onde está mais. Então, a ideia é, assim, eu mostro a morfologia, e a partir do momento que houver algum destaque que eu queira chamar a atenção, então eu vou falar sobre a palavra especificamente. Eu penso que o grupo, ou alguém do grupo, já tenha trabalhado antecipadamente com o texto, né, que eu enviei por meio do Docits, e que possa, ao longo da nossa conversa, interferir, fazer alguma observação, alguma proposição, e que possa ser objeto de discussão aqui nossa, né? Como vocês estão vendo, eu deixei algumas partes que estão em negrito, porque essa parte é que coube nesse slide, o resto caberá no outro slide. Então, os textos estão assim marcados, tá? Vocês vão observar que vocês têm uma parte aqui em negrito, e eu vou na morfologia até essa última palavra, né? A partir da outra, do resto ali, e não negrito, estará na outra página, né? Para não ficar muito pequeno também, para ter um espaço de visualização bom. Então, bom, ok, então, havendo algum comentário, assim, a gente faz houver comentário, alguém abre o canal e vamos conversar, né? Não havendo nada, a gente continua, vai para frente, né? A minha proposta não é ficar, como eu disse, lendo a morfologia, porque isso, a morfologia é algo que já é pressuposto, né? Pressuposto. O que vocês podem fazer, quem fez, né, é conferir. Até vou até sempre olhar a morfologia para ver se não passou alguma coisa, porque são muitas palavras, né? E então pode ser que alguma coisa esteja ali, poderia ser melhorado, mas de qualquer forma a morfologia fica dada e o pessoal vai olhando e observando. É importante fazer a morfologia, né? Nós, brasileiros, temos uma preguiça enorme, né, porque tem a noção de que grego é uma língua como se fosse a nossa, né?
que a gente conhece tudo, ou pelo menos acha que conhece, né? E, então, vai estudar, por exemplo, inglês, acha que vai ir uma vez à escola por semana já é suficiente, né? Aí não faz exercícios em casa, não estuda um pouco mais, acha que o inglês, as coisas entram por obra espiritual, né? Nele, não precisa de um trabalho de quebrar pedra, né? Mas, na verdade, é isso. Estudar uma língua é uma pedreira, né? Sempre quebrar pedras ali. O Murástico sempre dizia, com relação ao grego, que o grego se aprende com as mãos. Então, essa frase marcou muito a minha vida, porque justamente isso mesmo, se aprende com as mãos. Simplesmente imaginar que se aprende o grego sem um trabalho preciso e de trabalho duro é uma ilusão. Tá? Então, a morfologia é o primeiro passo, porque a morfologia mostra as relações entre palavras. Né? Quando nós vamos olhar essas palavras na frase, então, vamos olhar a questão das relações que elas mantêm entre si, falando sintaticamente, justamente pela morfologia que nós construímos. Tá? Então, é assim que você vai encontrar o sentido, a conexão das palavras sintaticamente. Às vezes, a gente tem visto ao longo dos anos, né, que por não fazer a morfologia ou por ter uma morfologia falha, muitos alunos fazem traduções assim mirabolantes, eu diria, justamente porque por não conhecer a morfologia, e o estudo do português está cada dia pior, né? Ninguém sabe mais fazer morfologia em português, então ele constrói uns textos na base do eu acho que parece, ou que parece bonito ser, ou que esse sentido me agrada, ou alguma coisa dessa natureza, né? Sendo que, em grego, as relações sintáticas estão estabelecidas pelas relações morfológicas. Então, à medida que eu tenho domínio sobre a relação morfológica, eu consigo, com mais facilidade, fazer as relações sintáticas. Né? Sobretudo porque vocês já sabem, as palavras têm as declinações, né? E tem os casos. Então, esses casos que se detectam morfologicamente, eles estabelecem relações sintáticas, como vocês já sabem. Então, pensando nisso, a morfologia é de especial sentido quando estudamos a língua grega. Né? Outra coisa que me chama bastante atenção na morfologia é a preocupação com os aspectos verbais, que vamos ver daqui a pouco, à medida que eles forem aparecendo. Né? Bom, então aqui está a primeira parte da morfologia desse versículo. Né? Se houver alguma coisa que queira comentar, a gente faz assim que terminar. Bom, essa é a segunda parte da morfologia, como vocês estão vendo, né? Essa morfologia, o quanto mais completa, melhor, sobretudo porque essa morfologia, ela deve ser o nosso norte para as relações sintáticas, como falamos, né? Se nós tivermos problemas na construção da morfologia, a gente pode ter problemas nas construções sintáticas. E aí vem, então, a tradução, né? Minha proposta, pelo menos, de tradução, né? Aqui na minha tela tem um negócio que fica bem em cima da minha tradução, que eu não consigo enxergar o que eu coloquei, porque acho que eu puxando para cá, ele vem. Deixa eu ver, acho que eu vou colocar aqui para cima, vamos ver se ele vai. Aqueles negócios de... Pronto. Vamos ver, só se eu clicar aqui, se ele some, pelo menos. Vamos ver. Monique quer falar, mas... Monique, te ouço. Oi, professor, boa tarde. Boa tarde, então, Monique.
É a primeira vez que eu estou assistindo a aula ao vivo, é um prazer estar aqui. E então, eu faço grego aqui na UF, grego clássico. Tá. E aí eu gostaria de tirar uma dúvida com vocês, com o senhor, a respeito disso, porque eu estou estudando, né, um determinado texto, e aí eu peguei para ver a questão do grego koiné. O meu professor disse que é um pouco diferente de um para o outro. E aí eu gostaria de falar que o senhor me explicasse, né, porque você estava falando a questão, né, da parte morfológica, que nós temos que se dedicar à questão morfológica, e isso realmente é verdade, porque eu sinto essa necessidade muito grande também nos textos também que eu faço análise, que eu estudo. E aí eu gostaria que o senhor pudesse estar me explicando a respeito dessa diferença morfológica, se há nesses dois tipos de grego. A sua pergunta é interessante, eu acho que tem todo sentido. Na verdade, o grego koiné, como diz o próprio nome, né, é uma língua comum. Koiné vem de koinós, koiné, koinon, comum. A koiné foi vamos dizer, uma maneira de ensinar o grego para o não grego, para o bárbaro, né, que eles chamavam de os bárbaroi. De uma maneira mais facilitada. Veja que interessante, né, que para eles era facilitado, para nós não é tão facilitado assim, né, mas para eles era facilitado porque não tinha as mesmas construções ou as mesmas elaborações que os textos do grego clássico, né, de Aristóteles, de Platão e de todos os outros. Vamos dizer que era uma língua koiné feita, criada, vamos dizer, pelos gramáticos, para justamente ensinar os não gregos a aprender a falar e a escrever o grego, pensando que, por exemplo, né, na época das conquistas de Alexandre, o grego passou a ser uma língua comum, né, a todo o império, né? Mesmo após a conquista do Império Romano, o grego ainda circulava no mundo oficial, inclusive, né? Então, a diferença não está nas morfologias, tá? A diferença está justamente nas construções sintáticas, um tanto mais simplificadas, pensando que nós estamos ensinando grego para o não grego, né? Então, ele tem algumas construções sintáticas mais simplificadas, e dependendo, claro, da região, mas isso mesmo já acontecia no grego clássico, dependendo da região, você tem termos, vamos dizer, específicos daquela região, né? Ou mesmo das formas de língua grega, que nós estamos vendo o koiné, que é uma sequência do ático, né? A koiné veio do ático, mas havia outros gregos, né? Outras, vamos dizer, manifestações da língua grega que não era exatamente o ático, né? O jônico, o eólico, o dórico. Então, são outras formas. Então, essas variantes já existiam mesmo no clássico, né? Mas na koiné, por ser muito mais amplo, já que tem a ver com a conquista de territórios, então é uma língua, vamos dizer, elaborada para ser ensinada aos não gregos, né? Daí tem certas construções mais simplificadas. Mas, vamos dizer que ainda é grego vindo do ático, e que se mantém nas declinações, todas as declinações se mantêm na koiné, né? Todos os sentidos se mantêm na koiné. Também tendo, claro, aqueles sentidos mais específicos, se for o caso, de algumas regiões, né? De algumas situações de algumas regiões. Fora isso, né, não podemos dizer que a koiné é uma outra língua grega, né? Porque ela não é nem mesmo um texto, uma língua,
uma língua do tipo, se dizia durante muito tempo, é o grego bíblico. Isso é bobagem, não existe grego bíblico. Existia koiné, que era o grego que foi usado em textos bíblicos, mas não só, né? Mas não só. Então, era um koiné muito comum a todo o território que eles chamavam de terra habitada. Então, vamos dizer, essa é a diferença, tá? Essa é a diferença. E quando você faz a morfologia do clássico e faz a morfologia da koiné, é exatamente a mesma coisa. Tá? O que tem de diferente são algumas palavras de certas regiões e uma sintaxe um pouco mais simplificada, pensando, claro, que é para uma pessoa não grega aprender. Né? Moisés? Sim. Arthur? Sim, Arthur. Oi. Eu perguntei se tem alguma semelhança, eu sei que é assim, um pouco brusca, com o sermo vulgaris no latim. Eu sei que não é exatamente, mas me pareceu um pouco. Será que tem alguma... Eu acho que ali o sermo vulgaris é do próprio povo, né? Ali é a linguagem mais popular, não é isso? A linguagem do próprio povo. Isso. Né? Já a koiné, ela foi produzida, pensada, para ser uma gramática pensada, dirigida ao não grego, né? Já, eu acho que ali no latim é uma evolução natural, me parece que é uma evolução natural da própria língua latina, uma língua latina de Cícero, uma língua latina, né, das elites, e tem o latim popular, né? Daí o vulgar, né, que no vulgar não tem nada no sentido pejorativo aí, em vulgar, né? É a ideia justamente do popular, né, daquilo que se usava na prática no dia a dia. Vamos dizer assim que tem orientações diferentes, ou origens diferentes em termos de objetivos, né? Os objetivos são diferentes em termos disso. Mas é claro que o latim vulgar, chamado vulgar, era um latim mais simplificado, nesse sentido. Era um latim mais simplificado, né? E mais usual, inclusive. Não era o latim da elite, né? Entendi, professor. Obrigado. Ok. Então, depois de tendo feito essa morfologia, né, então eu procuro manter o quanto possível os sentidos primitivos. Então, vou dizer, Paulo, enviado de Cristo Jesus, então, Paulos apóstolos Christou Iesu diatelematus Theu, tois hagios, tois usin en Efeso, kai pistois en Christo Iesu. Então, aqui, né, veja que tem esses colchetes, né, em Efeso, porque no próprio original lá há alguns documentos, né, em que o nome da cidade não aparece. Não aparece. Então, isso criou, inclusive, uma teoria de que essa epístola, ela recebeu o nome de Epístola aos Efésios porque ela ficou conhecida, ou mais conhecida, por ser de Efésios, né, de Éfeso. Mas ela teria sido uma carta circular que passaria por diversas comunidades religiosas cristãs, e que, à medida que ela chegasse lá, essa carta copiada, ela seria, então, preenchida com o nome daquela cidade. Então, em Corinto, em Éfeso, em Tessalônica, em Colosso, seja lá onde for, esse espaço ficaria em branco e seria preenchido quando fizesse-se uma cópia, por exemplo, para ser enviada a outra igreja, e a cidade seria, então, determinada a partir desse critério. Né? Então, por isso que acredita-se que ela tenha sido uma epístola circular, e então o nome da cidade aí é posto justamente em destaque para dizer, olha, nós estamos com um texto em que há variantes
em que o nome da cidade não aparece. Né? Então, na própria tradução, eu mantive isso. Então, Paulo, enviado de Cristo Jesus, né? A tradução geralmente está como apóstolos, né? Que já é uma espécie de um nome já incorporado, religiosamente falando, mas naquele momento o apóstolo que hoje conhecemos, né? Uma espécie de título, né? Era o enviado de Cristo Jesus, de atelêmatos, através da vontade de Deus. Aí ele vai dizer a quem, né? Uma carta, por ser uma carta, eu preciso dizer quem manda e a quem eu estou mandando. Então, aos santos, tois hagios, tois usin. Então, aos santos, os que estão, tois usin, os que estão em Éfeso, e fiéis em Cristo Jesus. Então, eles são santos e fiéis. Observem que pistóis está no mesmo caso que hagios. Ou seja, eu estou falando, a carta se dirige aos santos e aos fiéis, né? Aos santos e fiéis. Não é preciso repetir o artigo nessas condições, né? Tois, hagios, kaitóis, pistóis, não é necessário. Então, uma vez só dito o artigo, ele já vale para as duas situações. Mantive, né, na tradução, mas eu poderia colocar aqui entre chaves, por exemplo, né, e aos fiéis. Mas ao colocar e aos fiéis, eu percebi que daria a impressão que pelo menos haveria dois grupos lá, uns chamados de santos, aos santos e também aos fiéis. Então, como, sei lá, havendo dois grupos conhecidos por nomenclaturas diferentes, os santos e os fiéis, né? Então, ao colocar esses dois artigos nos dois adjetivos, dá a impressão de que poderia ter dois grupos distintos. Então, eu mantive como está no próprio texto grego mesmo, aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Tá? Aos santos com uma delimitação, uma determinação, né? Aos santos, tois usin, né? Que estão. Veja que usin é um particípio, né? Um particípio que, justamente o particípio é uma forma nominal, e essa forma nominal, ela é uma forma nominal que tem uma função adjetiva. Então, veja que os que estão, né? Ele adjetiva hagios, então, são os santos que estão, né? Embora tenha uma relação locativa, né, com en Efeso, mas o usin, essa forma verbal no particípio, é um adjetivo que corresponderia em português a uma oração subordinada adjetiva. Então, aos santos que estão, tois hagios, tois usin, né? Numa espécie quase de... a gramática vai dizer que é uma adjunta de nominal, né? Vamos dizer assim, um adjetivando o outro. O sim, né? Adjetivando hagios, com a repetição do artigo. Isso é muito comum em grego, vocês já devem saber que o adjunto de nominal pode ser construído tanto pela colagem, né? Justamente adnominal, juntado junto, né? Adjunto, posto ao lado junto, adjunto, pode ser tanto dessa forma, quanto pela repetição do artigo. Então, tois hagios, tois usin, que muitos traduzem aos santos que estão, diretamente, assim, né? Aos santos que estão. Mas eu mantive o artigo nos dois, dando uma proximidade com a ideia de um adjunto que, para mim, é mais próximo de um aposto. Então, aos santos, aqueles que estão em Éfeso, numa função apositiva. Né? Moisés, sim. Pensando que é o que está entre colchetes aí em Éfeso, né? Uhum. Considerando que ele não conste nos manuscritos e não seja traduzido, aí a tradução talvez poderia mudar um pouco, né? Porque aí, ao invés de o sim ser um locativo, ele seria um dativo mesmo, concordando com os outros. E aí, talvez na tradução ficaria assim, né? Aos santos, os que são
E aí o Kai seria também, não sei, sabe, fazendo Isso, eu entendi. Na ausência do locativo en efesso, né? Na ausência do locativo, vamos supor que eu tenha um texto e não tenha essa determinação, aí a ideia de lugar desaparece, né? De fato, é isso mesmo. Se não tivesse o locativo en efesso, seria tois hagios, tois usen kai pistóis, ou seja, aos santos que são também fiéis em Cristo Jesus. Né? É isso. Aos santos, os que são também fiéis. Aí cai, deixa de ser e volta, que é uma conjunção aditiva, e volta à sua função primitiva, que é um advérbio, né? O também, que é a sua origem, cai como advérbio. Então, aos santos, os que são também fiéis em Cristo Jesus. Mas como o texto lá traz en efesso, né, então eu teorizei a ideia do locativo, né, seguindo o texto. Isso. Foi a minha opção, né, que eu poderia fazer outra opção, né? Mas observe que o sim, para mim, sempre vai ser dativo. Observe, né? Sempre vai ser dativo. Tois usin. Independentemente de ter ou não en efesso. Então, tois, hagios, tois, usin, sempre serão termos no dativo. Um adjetivando o outro. Para frente. Charis rimin kai erene apoteu patros, remon kai kyrio Iesu Christu. Né? Aqui houve um erro, né? Vocês já estão vendo que tem um erro aqui, porque o meu computador, eu estava preparando a morfologia, ele está com problema no teclado, quando eu dava um Ctrl+C, ele apagava e punha C no lugar. Ó. Já é um pecador, né? Mas depois eu vou consertar o original. Né? Aqui, então, não é isso, né? Isso aqui é um pronome pessoal, que vem de rimeis, vós, né? É um pronome pessoal no dativo plural, né? De segunda pessoa, vós, né? Então, aqui, essa é a morfologia de rimin. Então, com isso, né, olhando aqui a morfologia, não há muita dificuldade, penso eu, de fazer essa morfologia do 2. Não sei se as pessoas que trabalharam com o texto se tiveram essa impressão, mas é um texto tranquilo para se trabalhar, né? Não é um texto complexo, pelo contrário, ele é assim repetitivo, né? Os termos se repetem muitas vezes e parece até João falando, né? João, a epístola de João é repetitivo, né? Então, não sei se vocês sentiram isso, mas a morfologia ela é tranquila, né? Pelo menos grande parte do capítulo é uma morfologia simples de se construir, né? Monique. Professor, eu gostaria Sim. de saber, já que o senhor estava falando, pode ser uma pergunta boba, mas para mim faz muita relevância. O senhor estava falando a respeito do Kai, e eu gostaria de saber, então, a diferença do Kai e do Alá. Mas são bem diferentes, né? Kai, ele é originalmente um advérbio, que tem ideia de soma, é o também, né? E, posteriormente, pelo uso, ele vai ter uma função de conjunção aditiva, eu e você, né? Então, agora, o Alá é uma conjunção adversativa, é o mas, ao contrário, é o mais. Sim, é o mais. Né? São bem diferentes, né? De funções. Sim, uma é entendi. adversativa e o outro é aditiva. Muito bem. Obrigada, professor. De nada. Então, veja lá, graça a vós, haris rimin, então, graça a vós, kai eirene, e paz, aqui é uma conjunção mesmo aditiva, né? Kai e paz. Apó teu patros, apó, né? Apó, ele usa-se com o genitivo, né? Porque justamente apó é aquela ideia
de separação a partir de um ponto de partida. Você tem um ponto de partida que algo sai desse ponto de partida e se desloca de um lado para o outro, né? Então, ele vem de lá para cá. Então, essa ideia de separação e de ponto de partida vai pedir, né, o genitivo. Por isso que eu tenho teu patrós depois de apó. Então, apó, teu patrós, ou seja, a partir de Deus Pai, né, que a gente traduz da parte de Deus Pai. Né? Mas é essa ideia do a partir de, né? Sai de lá do lado dele e vem para cá, ou para algum outro lugar. Mas o ponto de partida é o genitivo. Então, apó, teu, patrós, remon. Da parte de Deus, Pai de nós. Né? A tradução mais comum é da parte de Deus, nosso Pai. Né? Nosso Pai, que é uma tradução mais adaptada para a nossa pronúncia do dia a dia, nosso uso. Não é? Mas, mantendo a ordem grega, observe que o sentido e o estilo se mantêm. Né? Como eu disse, as minhas traduções, elas não se encaixam muito naquelas comuns que procuram se adaptar ao uso cotidiano. Né? Então, eu não tenho problema nenhum em dizer da parte de Deus, Pai de nós. E do Senhor, veja que não é preciso colocar apó de novo, como lá atrás nós já vimos, né? No caso dos artigos, aqui a preposição é a mesma, é o mesmo caso. Apó, Kyrio e Iesu Cristo. E da parte, né? E da parte do Senhor Jesus Cristo. Então, graça a vós e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Né? Veja, eu coloquei o, né? Porque em português sou estranho, e de Senhor Jesus Cristo. Né? Então, soa estranho a expressão e de Senhor Jesus Cristo. Né? Então, porque para nós, quando o ser ou a pessoa, o objeto é conhecido, nós usamos o artigo, né? O artigo definido, não é? Então, é estranho para nós dizer e de Senhor Jesus Cristo. Então, por isso, eu coloquei aí entre chaves o. Mas não é algo que existe no texto, né? O texto não tem artigo. Então, veja que antes de Kyrio, não tem artigo. Né? Tudo bem? Vamos para frente? Tá, veja que aqui o que a Monique falou, né? Veja que aqui eu coloquei, né, conjunção aditiva e. Porque até aqui nós temos um uso, vamos dizer assim, comum do CAI, que é a conjunção aditiva, que soma. E aí vem, até o versículo 3, eulogetos, ho, theos, kai pater, tu, kyrio, remon, Iesu Christu. Ho eulogessas remas en passe eulogia pneumatike, entois epuranios en Cristo. Bom, a morfologia não é muito difícil, né? Eulogetos, bendito, né? É uma junção, né, da raiz de logos com eu, né, com o advérbio eu. Eu é o bem, né? Então, é o bom discurso, é a boa palavra, é o bendito, dito aqui de dizer, né? Bendito, eulogetos. O resto não há nada a se destacar, porque são palavras simples, são termos simples, que de fácil identificação e de uso comum, né? Sobretudo nos textos bíblicos, esses termos são muito comuns. A segunda parte desse mesmo versículo, então, eu priorizando o sentido de eulogessas, deixa eu ver isso, de eulogessas aqui, né? Eu transferi essa mesma ideia para eulogia. Eulogia. Então, para eulogia, assim de eulogetos,
transfiro para euloguessas e transfiro para eulogia. São termos de mesma raiz, vocês estão percebendo, né? Eulogetós, euloguessas, eulogia, são termos de mesma raiz. Então, para manter uma certa coerência na tradução, eu mantive euloguessas como eu bendigo. Né? Se eu disse lá bendito para eulogetós, eu vou dizer bendigo para eulogel. Né? Eu falo bem de. Em algumas traduções, ou na maioria delas, eles traduzem como abençoar. Né? Abençoar. Eu abençoo. Né? Que tem esse sentido também, né? Porque o ato de bendizer alguém é abençoá-lo. Né? Mas eu acho que na nossa tradução comum, nós não conseguimos fazer muita ligação entre bendito, ou Deus e Pai, com abençoou, como sendo raízes de mesma, palavras de mesma raiz. Né? Para a nossa cultura, dá a impressão que é outra coisa. Né? Então, mantendo essa lógica da mesma raiz, eu traduzo eulogel como eu bendigo, eu falo bem de. Né? E aqui eu tenho um particípio, é um particípio que é importante destacar, né, que ele é um particípio auristo. Nessa noção de particípio auristo, ele marca a anterioridade. Veja que auristo não tem tempo absoluto, né? Vocês devem saber disso já, que o auristo não tem tempo absoluto. Ele é justamente, o auristo é a ideia do aoristos, né? Do não enquadrado. Não enquadrado. Então, ele é a noção do verbo no seu sentido primeiro, né? No seu sentido desconectado do tempo. Né? Então, é essa a ideia, né? É apenas o ato em si, o evento, a ação em si. Quando ele assume a forma de particípio, ele tem uma noção de anterioridade relativa. Relativa ao quê? Relativa ao tempo do verbo da oração principal. Então, ele tem um tempo que não é um tempo dele, porque o auristo não tem tempo, mas que ele assume um tempo de anterioridade em função do verbo da oração principal, seja qual for o tempo em que esse verbo esteja na oração principal. Né? Geralmente no indicativo, no subjuntivo, né? Mas observem que o particípio marca essa ideia da anterioridade. Então, isso é ponto final. Né? Agora, e ele é um adjetivo. Então, o particípio sempre será uma forma nominal que tem uma função adjetiva. Por isso que ele é particípio. Ele participa de duas naturezas. Ele tem uma noção, ele participa da natureza verbal e da natureza adjetiva. Por isso, ele é um particípio. Tá? Ora, ele tem, nesse sentido, ele é duplo. Ele, numa oração, ele pode ser um adjetivo de um substantivo, e, ao mesmo tempo, por ser adjetivo de um substantivo, ele é uma forma nominal. Por isso que ele participa, é uma forma nominal. Mas ele pode, ao mesmo tempo, ter um objeto direto ou indireto, né? Que, na verdade, mostra a sua natureza verbal. Então, ele participa de duas naturezas. Né? E, neste caso aqui, especificamente, ele é um adjetivo substantivado, como vocês estão vendo, porque tem o artigo ró, né? Ró euloguessas. Bom, então, temos que manter isso na cabeça, né? Adjetivo, ele é um adjetivo, mas é um particípio auristo que marca anterioridade em relação a alguma coisa, né? Em relação ao verbo da oração principal, né? E que, nesse caso, como todo adjetivo mesmo em português, ele pode ser substantivado. Como é que se faz isso? Colocando um artigo, né? Bom, então, esse aqui é um ponto que eu chamo a atenção para a hora da tradução. O resto, né, está tudo bem. Então, por exemplo, eulogia, eu mantive a ideia semântica de eulogetós e de euloguessas, por isso eu não traduzi como bênção, eu traduzi como bendição.
né? Bendição, a bela palavra, ou o louvor, em última instância, né? É a ideia da ação de dizer bem, né? Bendição, né? Então, tudo tem a ver, então, com o ato de bendizer. Então, bendito Deus, o que bendisse, né? Hoiologessas, em toda a eulogia, em toda a bendição. Nesse sentido, né? Aí tem aqui a segunda parte, que nós acabamos de falar, e a terceira parte. Na terceira parte, só chamo atenção para epuranios, que ele é um termo usado sempre com uso com algo subentendido. Tá? Então, tois epuranios, epuranios é do céu, celeste, né? Vem do adjetivo epurâneos. E só que quando eu uso tois epuranios, isso é muito comum nos textos, é subentendido um termo, um lugar, a palavra lugar, ou a palavra região, né, que não se usa na forma, vamos dizer, explícita, mas que está. Quando se diz, então, nos celestes, ou nos celestiais, é a ideia do nos celestiais lugares, ou nas celestiais regiões, né, essa ideia de epuranios, né? Sobretudo, você tem o epi, né? O epi aqui nessas composições marca bem a ideia de lugar mesmo, né? Então, é um lugar, é um topos. Então, está claro isso, que eu chamo a atenção, e porque eu jogo isso na tradução. E vou dizer, bendito Deus e Pai do Senhor de nós, Jesus Cristo, o que nos bendisse, veja lá, ro eulogessas, o que nos bendisse, em toda bendição espiritual nos lugares celestiais em Cristo. Veja que, né, a tradução normal, aquela de venda, né, vai estar, que nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual, né? Acho que é isso que está lá. Eu não uso a palavra bênção, mas eu faço essa conexão semântica das palavras, mantendo essa conexão semântica. Então, Deus é bendito, né? Ele é bendito. E é esse Deus de que estamos falando é o que nos bendisse também, né? Ele nos bendisse em toda a bendição, né? Espiritual. Nos lugares, aí, esses lugares fica subentendido, né? Com entois epuranios, nos lugares celestiais em Cristo. Tudo bem? Podemos ir para frente, comentário, alguém fez algo diferente, algo quer falar algo? Ok. O 4. Katos excelexato remasento enauto pro cataboles cosmo einai remas hagios kaisamomos catenopion nautu enagape. A morfologia não é muito difícil desse versículo, né? Acho que talvez aqui o que mais possa causar dificuldades é o excelexator, né? Porque no dicionário ele não vai estar assim, né? Todas as demais formas você encontra com mais facilidade, mas excelexator, por estar no auristo, ele tem toda aquela construção que nós já conhecemos, né? Que vem de eclego. Então, o auristo vai ter as formas específicas, né? Você tem o gama, que em contato com o sigma passa a xi, né? Então, esse seria lexato, então, lexato, e o e, que marca a ideia de passado relativo. Lembra que o auristo não tem passado, não tem tempo, mas dentro de uma narrativa ele é um passado relativo, ou seja, ele faz, a história continua e ele ficou lá atrás, o ato ficou lá atrás dessa história que continuou. Em função dessa história ter continuado, o auristo ficou para trás nesse processo de narração. Então, nesse quadro narrativo,
o auristo assume uma ideia de tempo passado em relação a agora, mas não é porque ele tenha tempo em si, né? Um tempo absoluto. Não, ele, na verdade, o que ele tem é apenas aspecto auristo, né? E ele passa a ter esse tempo, é um tempo que a gramática vai chamar de tempo relativo, porque dentro do quadro narrativo a ação a que esse verbo se refere ficou, no quadro narrativo, ficou para trás, né? Por isso que a gente traduz, escolheu, escolhi, separei, né? Mas não é porque ele é, em si, um passado, como em português, o nosso pretérito perfeito, né? Mas é só porque... Veja o problema da tradução, né? Porque isso não, em grego não tem essa noção de passado, um pretérito perfeito que temos em português, né? Não tem essa ideia. Sobretudo porque em português pretérito perfeito não é auristo, né? Mas nós acabamos usando o pretérito perfeito em português para traduzir um auristo e isso se perde, né? Isso se perde. Essa ideia aurista se perde na tradução. E aí, o resto não tem problema nenhum. Todas as demais palavras são palavras simples e que a gente encontra com facilidade nos dicionários, né? E em qualquer consulta, né? Acho que eu chamei a atenção aqui apenas para excelexatur. Tem as demais palavras, a segunda parte do texto, que também não tem nada de novidade, nenhum problema de encontrar as palavras, por isso eu traduzi. Então, katos excelexatur, conforme nos elegeu. Então, né, ele ficou, aqui é a terceira pessoa, né, ele nos elegeu, está subentendido. Remas é o objeto direto que complementa excelexatur, nos elegeu enaltó, nele, né? Nos elegeu nele. Como a voz aqui é média, excelexatur, né? Existe aí, na voz média, a ideia de o sujeito praticante desta ação ter interesse na ação ou estar dentro dela. Então, voz média é isso. O sujeito da ação está nela ou tem interesse nela. Essa é a diferença, por exemplo, da voz ativa, que em português se perde. Mais um problema também, né? Que nós não temos voz média. Então, como o sujeito tem interesse na ação, eu traduzi conforme nos elegeu para si. Então, esse para si mostra o interesse do sujeito no ato de eleger. Elegeu para si. Então, esse para si tem a ver com a voz do verbo, né? E não que haja no texto um termo para si, mas está na própria construção do verbo, que, como já falamos, é uma língua sintética, que diz, com um termo, diz mais do que, né? Nós precisaríamos usar vários termos para isso. Então, ele nos elegeu para si, enaltó, nele, pró-catabolês. Pró-catabolês, que justamente pró é a preposição que é antes, né? Antes da fundação do mundo. Eu coloquei o artigo a, e o artigo o, porque em português, mas eu marco isso, que é uma opção, não é do texto, porque aqui seria antes de fundação de mundo, tá? Que em português soa estranho, mas eu marco que é uma opção de tradução, não que seja algo que esteja no texto. Então, antes da fundação do mundo, enai remas, hagios, kaiamomos, então, a fim de sermos, então, aqui tem uma outra construção grega, né, que o infinitivo tem um uso interessante na língua grega, né? Em português ele não tem esse uso, mas em grego ele tem. O infinitivo, por ser uma forma nominal, lembrando que o infinitivo é uma forma nominal, assim também como o particípio é uma forma nominal, né? O particípio tem a função adjetiva e o infinitivo tem uma função substantiva.
nesse sentido, einai aqui passa a ter, além de ser um verbo, porque ele é um infinitivo, ele também é um substantivo. Um substantivo que, nesta frase, assume, né, essa função de, vamos dizer, de um acusativo de direção. Um acusativo de direção, que é claro que o substantivo, todo substantivo, pode estar no acusativo. E como o infinitivo é um substantivo verbal, ele aqui está nessa condição. E ele não precisa de uma preposição para isso. Então, daí que einai remas, eu coloquei o a fim de sermos, ou seria para sermos. Né? Essa ideia do a fim de não é uma relação de uma conjunção que nós tenhamos no texto grego, mas está implícita na condição do infinitivo. O infinitivo não precisa dessa preposição e ele assume os casos, todos os casos gregos, ele pode assumir, né? Podendo ter, no caso, um artigo antes dele. Então, se eu pusesse um artigo ali antes dele, ele assumiria essa função do caso X ou Y ou Z que o artigo indicaria. Neste caso, ele não tem, né? Mas ele está numa situação de ser um infinitivo que indica uma direção, e isso é acusativo. Então, é um infinitivo masculino, né? Masculino, desculpe, não tem gênero, né? O verbo não tem gênero. Então, ele é um infinitivo, mas no acusativo de direção. Então, eu vou dizer que ele, para sermos, né? A fim de sermos, remas, nós, sermos o quê? Veja, hagios, kais amomos, que estão no acusativo porque são adjetivos de remas, né? Remas. O referente de hagios, kais amomos. Por isso, esses dois adjetivos estão no acusativo. Veja a importância da morfologia, né? Eu consigo encontrar, eles são qual é o referente dos adjetivos? Remas. Então, a fim de sermos nós, santos e sem censura, amomos, katenopion, né? Aqui, sob o olhar, literalmente é isso. Katá é a preposição cantar, katá com a raiz op, de ver, né? De ver, eu vejo. Aqui ele assume uma função adverbial que significa sob o olhar de, à vista de, né? Então, nós, santos e sem censura, sob o olhar autu dele, em agape, em amor. Já tem veja que é uma construção um pouco mais complexa, mas se eu souber que o verbo no infinitivo, ele também é um substantivo, e por ser substantivo, ele assume, não poucas vezes, a ideia de acusativo de direção, né? Rapidamente eu percebo que ele tem essa ideia do para alguma coisa, ou a fim de alguma coisa, né? Que é uma maneira opcional, né? Ou eles poderiam colocar, por exemplo, aqui uma conjunção e o verbo não mais no infinitivo, né? Por exemplo, a fim de, rina, a fim de, e einai, poderia colocar no subjuntivo, a fim de que sejamos, né? Mas, em vez de usar isso, uma conjunção mais o verbo num modo finito, optou-se por usar o verbo no infinitivo, justamente porque ele é aberto, né? Infinitivo é a ideia do não finito, né? E que tem uma função de indicar uma intencionalidade, ou, primeiramente, claro, uma ideia de direção, que é o acusativo, e, em seguida, a ideia de direção, uma intenção, um objetivo. Alguma questão, algum comentário? Estamos só curtindo aqui, Moisés. Estamos para frente. 5. Aqui. Prorissas, remas,
eis hiotesian dia Iesu Christu, eis autona, catatemedokian totelematos autu. Né? Bom, novamente, né, eu vou chamar a atenção apenas o que é mais, eu acho que poderia chamar a atenção, que é o proórissas. Proórissas é um particípio, então lá é um adjetivo verbal, né, já aprendemos isso, particípio é um adjetivo verbal, no auristo, tá? E por ser um particípio, por ser um adjetivo, ele participa dos nomes, por isso que ele tem gênero, ele tem caso, ele tem número, né? E por ser verbo, ele tem voz. Né? Ele só não tem pessoa, né? Ele não é conjugado, mas ele é declinado. Então, mas ele mantém as duas naturezas, a natureza adjetiva e a natureza verbal. Ele participa das duas naturezas. Então, voz ativa de proorizo. Proorizo é a junção de pro, que é uma preposição antes, né, com horizo. Horizo é eu separo, é separar, pôr à parte. Separo, pôr à parte. Então, proorizo é pôr à parte antes. Separar antecipadamente. Então, essa é a ideia de proorizo, que eu traduzo de uma maneira diferente do que é natural, do que as pessoas veem nas traduções bíblicas, como eu ponho a parte de antemão, eu separo de antemão. Como é um particípio, né? Ele marca anterioridade, então eu vou traduzir como tendo, né? Ou tendo separado de antemão, ou depois que separou de antemão, né? Porque em português tendo separado, é uma oração subordinada, reduzida, né? Reduzida de particípio, tendo separado, né? É uma oração reduzida. Se eu for colocar numa oração desenvolvida, eu posso colocar numa relação temporal, numa oração subordinada adverbial temporal. Então, depois que separou, é uma outra maneira de traduzir o particípio auristo, né? Numa relação temporal, ou numa relação temporal, mas numa oração reduzida, que é o tendo separado de antemão, né? São formas possíveis de traduzir esse particípio auristo. Bom, o resto, nenhuma dificuldade. E aí, a segunda parte do versículo, com a sua morfologia, que nós vocês não vão encontrar nenhuma dificuldade em fazer essa morfologia, né? Veja que eu coloquei aqui, né, a preposição eis, né? Eis para dentro de, né? E com acusativo, ela tem sempre a ideia de movimento, uma ideia de movimento real, ou abstrato, né? Ou real, ou figurado, né? Ou uma ideia de movimento, de direção, né? Como eu falei do infinitivo lá no outro versículo, né? Lá não tem a preposição, mas é o acusativo que dá essa ideia de movimento, de direção, né? Ou, depois, figuradamente, uma ideia de intenção, né? Então, é o que está lá, para sermos nós, né? Essa ideia de intenção. Primeiro, de direção, essa direção passa por um sentido figurado, de intenção, de objetividade. E aí eu traduzo, proorissas remas, tendo-nos, né? Veja aqui, ele está no nominativo, justamente porque o referente dele está nos versículos anteriores, que é teós. Então, teós está lá para trás, no nominativo. Então, ele vai retomar esse referente, ele não está aqui à toa. Então, né, proorissas está no nominativo justamente porque ele retoma, né, masculino, vai retomar roteós. Então, tendo-nos posto, né, tendo-nos posto à parte, então, tudo isso aqui eu traduzi como tendo-nos posto à parte, de antemão. As traduções vão dizer que nos predestinou. Proorissas é o verbo que eles traduzem como predestinou. E que, semanticamente, não tem nada de predestinação. A noção de predestinação foi uma
uma cópia da Vulgata. A Vulgata que usa o verbo praedestinare, que é justamente destinar antes, né? Destinar. Mas aí as nossas traduções todas beberam disso aí, embora elas digam lá, olha, eu estou traduzindo dos melhores textos gregos, tal, não sei o quê, mas aí você vai lá, o texto é grego de fato, mas a tradução é latina, né? Porque elas vão usar o sentido, né, que Jerônimo deu lá a esse verbo proris. Na verdade, não existe noção alguma de predestinação, porque predestinação é destinar antes, né? Tem uma ideia até de movimento, né? Dar um destino. Tem uma ideia de movimento aí, dar um destino. Aqui não, aqui é o ato de separar, de pôr à parte, né? Pôr à parte. Se a ideia de destino para alguma coisa estiver aqui, é em segundo plano, é mais interpretativo do que textual. Então, eu interpreto que é isso, mas textualmente não temos isso, né? Então, tendo-nos posto à parte de antemão para hiotessian, hiotessian vem de, né, é um termo justamente que tem a ideia de colocação como filho, na qualidade de filho. Vem de rios com o verbo titemi, que é pôr, eu ponho, né? Então, hiotessian é a ideia de colocação como filho, né? Então, veja aqui, tendo-nos posto à parte de antemão para a colocação de filho, ou para a filiação, né? Na direção de lugar de filho, na direção de sermos colocados como filho. Diá Iesu Cristo, através de Cristo Jesus, para ele, né? Já que o eis, que é a ideia de direção, e aí essa ideia de direção tem a ideia de intenção e de objetivo, eis autônomo. Kataten eudokian, então, segundo ou de acordo, o bom parecer, que as traduções trazem beneplácito, aqui eu vou traduzir como bom parecer, como a união de eu, o advérbio, como dokeuo, pareço. Então, pareço bem, eu dokeuo, o verbo, né? E aqui, então, como substantivo, eu traduzo não como beneplácito, mas como um bom parecer, aquilo que lhe parece bem, né? O bom parecer, tu telematus autu, da vontade dele. Tudo bem? Algum comentário? Acho que dá tempo de fazer só mais um, e aí a gente abre para mais coisas, se houver, né? E aqui parto para o sexto. Eis epainon doxes tes haritus autu, res haritosen remas ento egapemeno. Aqui chamo atenção, deixa eu ver, para nada especificamente, porque todas as palavras são comuns, são fáceis de serem identificadas. A segunda parte do versículo, sim, então tem algo que eu chamo atenção, que é, por exemplo, o res, né? Res, que é um pronome relativo, que justamente está no feminino, genitivo singular, né? Porque ele retoma, no grego é bem interessante, porque em português, por exemplo, o que não tem gênero em português, né? O que é uma conjunção aí, não tem gênero. Então, nós não sabemos, às vezes tem dubiedade de interpretação, porque o que, como pronome relativo, ora pode retomar uma palavra mais próxima, ora ele quer retomar algo mais anterior no texto, e aí você não sabe exatamente a quem o que retoma como pronome relativo. Já no grego não tem esse problema, porque como pronome relativo, ele tem gênero, e o gênero aqui é feminino, né?
Então, res vai retomar uma palavra feminina, que é justamente haritos. Então, sabendo disso, eu não vou correr o risco de relacionar, de repente, res, esse que, com alguma outra, como, por exemplo, ao tu, né? Que também está no genitivo, singular, né? Ele seria dele, né? Que está no masculino, só que aqui é masculino. Ele está no feminino. Então, res retoma haritos, que está no feminino. Então, isso é um porto seguro. E aí, volto a dizer da importância da morfologia, né? Porque a morfologia aqui é que me dá essa segurança. Para traduzir res relacionado a haritos, e não ao tu. Então, outro que eu chamo a atenção é haritosen, não tem nenhum problema, é um auristo, né? Então, é um auristo de haritol, eu agradeço, mostro favor, que tem a mesma raiz de haris, graça, favor, né? E chama atenção, sobretudo, para agapemeno, que é justamente um particípio, mas é um particípio noutro aspecto, que é o perfectum. E o perfectum não é um particípio infectum, não é um particípio auristo, é um particípio perfectum. E isso muda completamente a minha tradução e o meu modo de interpretar essa forma verbal, essa forma adjetiva e verbal, né? Porque é um particípio. Considerando que é um particípio no perfeito, e o perfeito é o aspecto em que o sentido verbal está completado, está terminado, concluído, encerrado, ele não existe mais eclosão de ação, a ação chegou ao seu grau máximo, chegou ao seu termo, vamos dizer. E, nesse sentido, o particípio é esta forma a forma verbal, que, em forma de adjetivo, que vai assumir plenamente essa ação concluída. Então, o particípio é um estado. Veja que ele não é um tempo. Bom, enfim, né? O particípio não tem tempo em nenhum dos aspectos, nem infecto, nem auristo, nem perfecto, ele não tem tempo. Mas, quando tem tempo, que é o auristo, ele é um tempo relativo, né? Não é um tempo absoluto do próprio verbo. Bom, perfecto é a mesma coisa. E o perfecto assume uma noção de estado concluído, estado acabado, estado completo. Então, quando eu olho o perfectum, eu tenho que olhar para ele no particípio como um estado. Então, se ele vem do verbo amar, né, é um estado desse amar. Por isso que eu vou traduzir. Bom, eis e painon, na direção do, né, ou para, né, pensando aqui em eis, né, eis é sempre a ideia de movimento. Então, na direção do, o para dentro do, ou para louvor de glória da graça dele, doxes, de glória, tesharitus, auto, da glória dele, res, da qual, aí, aqui a ideia graça, né? Em vez do que poderia dar confusão, eu, né, coloquei da qual, que identifica um feminino, que é a graça, da qual ele, subentendido, ele nos agraciou desta graça, né? Veja que é a mesma raiz, haritus e haritosen, é a mesma raiz, né? Então, nos agraciou desta graça, né? Nos agraciou, remas, nos ento agapemeno. Então, agapemeno, particípio, ação concluída, acabada, um estado. Então, ele nos agraciou naquele que está... Ops, o que aconteceu aqui? Voltei. Que está... Então, tudo isso eu traduzi como que está no estado, na situação, na condição de amado.
Então, ento egapemeno, eu traduzi por naquele que está no estado de amado. Então, esse aqui é uma referência a Cristo, né? Então, o sujeito de agraciou é Theos, que está lá atrás, né? Deus. Então, ele fez determinadas coisas, dentre as quais nos pôs à parte de antemão, né? Para quê? Para, ou na direção, né, do louvor de glória da graça dele, da sua própria graça, né? Essa graça, da qual ele nos agraciou. Ele nos agraciou em quem? Então, ele nos agraciou naquele que está no estado de amado. Ele nos agraciou naquele que está na condição de amado, que está na situação de amado. Que as traduções simplesmente dizem no amado, né? Que não é uma tradução equivocada, mas perde essa ideia do perfectum, né? Do aspecto perfectum. E são esses aspectos que eu procuro sempre pôr em destaque, porque é isso que, de fato, vamos dizer, difere, né, de uma tradução que é mais, vamos dizer, vendável, uma tradução mais vendável, né? Então, para evitar essa ideia, eu procuro chamar a atenção desses elementos mais, vamos dizer assim, mais obscurecidos ou mais esquecidos, e a partir dessa chamada de atenção nisso, eu consigo fazer um trabalho de análise posteriormente, ou de exegese, ou de interpretação, ou de análise linguística, análise estrutural, ou seja lá qual for a base epistemológica de análise, eu consigo partir de uma tradução que respeita mais o texto. Isso não quer dizer, como eu disse, que a tradução perfeita, única, acabada, encerrada. Ela tem todo o seu inacabamento, mas ela traz elementos que foram abandonados, esquecidos, para justamente facilitar o leitor mais apressado do texto, né? Mas para quem tem objetivos outros, que é justamente fazer uma análise mais detalhada, partindo do enunciado, sem dúvida, uma tradução mais perto do sentido do texto vai favorecer isso. Bom, acho que já deu meu tempo, né? E eu vou aí devolver a palavra para o Delcides. De antemão, já agradeço, né? Como vocês viram, não é algo rápido, né? Não é algo que a gente consiga... eu poderia simplesmente ler isso e como se fosse a granel, né? Vou lendo ali, mas eu acho que justamente mostrando o porquê de certas opções e como se chegou a elas, é que a gente mostra mais o trabalho, porque a intenção não é mostrar, eu traduzir assim, mas é como eu cheguei lá, né? Então, essa é a intenção, e está aí, né? Depois eu posso até disponibilizar esse material, que para mim não tem problema nenhum. Delcides, então agradeço, muito obrigado a todos pela atenção.